Olá, tudo bem com você? Que alegria estar aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição de número 2, que tem como título Surpreendidos pela Graça. E hoje, como da semana passada, eu não estou sozinho, tenho aqui a companhia da Poliana. Olá, Poliana, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Bem-vinda. Obrigado por estar participando com a gente mais uma vez, viu? É um prazer estar aqui. Se você tem algum comentário, se você que está acompanhando a lição, vê alguma coisa que a gente está falando aqui, quer comentar, o seu espaço de comentário é aqui embaixo, né? Pode comentar aqui embaixo à vontade. Também queria agradecer algumas pessoas que comentaram aqui embaixo, algumas pessoas como a Camila, lá de Joinville, Santa Catarina, que ela nos assiste de Joinville. Obrigado, Camila, porque você comentou de onde você está assistindo. Quando vocês comentam de onde você está assistindo, a gente tem uma dimensão de onde o trabalho consegue chegar. Então, se vocês comentam o seu nome, a cidade, também se você tem um pedido de oração, algum agradecimento, aqui é o seu espaço de fazer, faça nos comentários aqui embaixo, a gente vai ficar feliz em ler os comentários que vocês escreveram para a gente, tá? Também queria mandar um abraço para a Leia de Fátima, lá de Minas Gerais, obrigado, Leia, pela sua companhia aqui. A Sônia, lá de Toledo, no Paraná, obrigado, Sônia, pela sua companhia, minha cidade é Toledo, sou de Toledo, e fiquei muito feliz em saber que a Sônia, lá de Toledo, também está acompanhando aqui a gente aqui na nossa lição desse trimestre. E continue com a gente aqui, Sônia. Também, ó, o Adelar, de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, que disse que conhece a Poliana, gosta muito da Poliana, e está muito feliz a Poliana estar participando aqui com a gente na lição. Sema Tigre, que lá de Cândido Salles, lá da cidade da Poliana, viu, Poliana? Tem um monte de gente aí, ó, que já está assistindo por causa de você. Olha, um abraço para todos. E antes que a gente também prolongue muito aqui o início da lição, eu vou pedir para a Poliana para ela orar para a gente nesse início. Você pode orar, Poliana, para a gente começar a lição? Claro, oremos? Grandioso e poderoso Pai, obrigada porque o Senhor inspirou pessoas para escrever para nós histórias que levam o nosso coração até Ti e aumentam a nossa fé. Que esse estudo de hoje possa nos inspirar a honrar, engrandecer o Teu nome e Teu coração sempre agradecido pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos iniciando a lição de número 2, que tem como título Surpreendidos pela Graça. Essa lição aqui vem falando sobre o livro de Josué. E muitas vezes na nossa vida, né, na nossa história, a gente erra. Depois a gente fica pensando, a gente fica remoendo aquele erro, pensando, por que eu errei de novo, né? Porque a gente não gosta de errar. Os seres humanos, a gente, para a nossa natureza, a gente não gosta de errar. E agora Josué, ele tinha uma segunda chance de entrar na Terra Prometida. Por que a segunda chance? Porque já teve uma primeira tentativa. E na primeira tentativa não deu muito certo. Quando foi a primeira tentativa? Não sei se vocês lembram, foi 40 anos antes da segunda. Foi ainda com Moisés. Moisés mandou 12 espias para espiar a Terra Prometida. E esses espias voltaram trazendo relatórios da terra. E eles falaram muito bem da terra, né? A gente até conta na adoração infantil que tinha aquelas uvas gigantes, que tinha aquelas frutas gigantes. Eles trouxeram frutas para mostrar essa primeira tentativa, que a terra realmente, eles trouxeram relatórios dizendo que a terra manava leite e mel, mas eles começaram a colocar medo no povo. Eles começaram a falar que eram gigantes, que eram pessoas muito bem preparadas, que as cidades eram muito fortalecidas. Isso fez com que o povo tivesse medo de enfrentar aquela cidade. E Deus fez o quê? Que eles caminhassem 40 anos no deserto, até que se renovasse aquelas pessoas. E agora as pessoas renovadas, um novo líder também, Moisés, ele tinha uma nova chance agora de colocar espias na terra para poder trazer relatórios de suprimentos, de preparo militar, da defesa deles, de como que seria agora essa nova investida do povo ali. Então, Josué tinha uma nova chance agora, ele não queria errar nessa segunda chance. E ele pediu agora apenas 2 espias para que eles fossem até a cidade e trouxessem relatório, né, Poliana? A parte de sábado tem uma frase que eu acho linda, e fala assim: a garantia do apoio divino não anula a responsabilidade humana. E aqui a gente viu, né, durante o estudo, de que por mais que Deus ele esteja na batalha conosco, ele está lá conosco. Isso não isenta a gente de não fazer nada. Deus ele está conosco e vai nos ajudar a passar pelas provações. No entanto, ele não deixa tudo que a gente sem fazer nada. Nós temos o nosso papel a cumprir.
E assim foi com Josué, com o povo também, né? Eles ganharam a terra. Talvez eles pensassem assim, já vamos sair, já vamos estar lá. Mas não, eles tinham também funções a desempenhar nessa parte aí de ter a posse da nova terra. Também tinham responsabilidades para isso. Deus também hoje, ele fala para nós o quê? Que vai dar um novo céu e uma nova terra para a gente, mas não é uma coisa fácil, não é assim simplesmente, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. Não, tem coisas aqui nessa terra para fazer, tenho batalhas aqui nessa terra para enfrentar, que não são batalhas fáceis. A vida eterna vai ser maravilhosa, mas nada é fácil, né? E Deus tinha prometido a terra para eles, mas eles também tinham que batalhar, eles tinham que enfrentar, eles tinham que fazer a parte deles. Deus ia fazer a parte deles, mas os seres humanos também precisavam fazer a parte deles, né, Poliana? E se a gente entrando aqui na parte de domingo, a segunda chance, né? Porque nós temos o Deus da primeira e da segunda chance, né, Poliana? Deus nos dá todas as chances, né? 1, 2, 3, 4, 5, e a gente pede a conta de quantas chances a graça de Deus nos alcança, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele sempre foi esse Deus de novas chances, não é nem de segundas, de novas chances. E conosco não é nada diferente do povo de Israel. Quantas chances nós temos por dia? Se a gente fizer aí o exercício de contar durante a noite antes de dormir, quantas vezes nós caímos durante o dia e quantas vezes a graça de Cristo nos alcançou nesse mesmo dia, a gente vai ver quantas chances Deus dá para nós. Agora ele vem falando aqui no início da lição sobre a cidade de Sitim. 2 episódios aconteceu aqui na cidade de Sitim. A cidade de Sitim era aquela cidade que o povo estava acampado ali antes de entrar em Jericó. Antes de tentar invadir Jericó, foi de Sitim que saíram os espias para poder espiar a terra. E aqui em Sitim também aconteceu o primeiro episódio, né, que foi as pessoas saindo dali para poder, os espias saindo dali para poder ir espiar a terra de Jericó. Mas também aconteceu um episódio que é o episódio onde Balaão, um episódio negativo, onde Balaão trouxe ali idolatria, violações da aliança de Deus, né? Envolvendo as pessoas, o povo de Israel em orgias. Mas Deus é um Deus da segunda chance, como a gente falou aqui, que o Poliano também falou, que Deus é o Deus de todas as chances, né? De infinitas chances. E nós vemos relatos na Bíblia, tanto aqui do povo de Israel, mas também lá no Novo Testamento, quando Pedro também negou a Jesus, e Deus deu chance para Pedro, né? Mesmo depois de negar Jesus. Então a gente vê tantas oportunidades, tantas chances que Deus dá para os seus filhos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e continua nos dando até hoje, né, Poliana? Deus, ele nos dá a chance o tempo todo, ele está ali com a gente, estava com o povo de Israel, e continua conosco até os dias de hoje, né? Sempre nos dando uma nova oportunidade. E isso é graça, né? É a graça de Deus que nos alcança. Quando a gente tem aquilo que a gente não merece, isso é graça. Inclusive, Deus dar a vida do Filho dele, de Jesus Cristo, se entregar por nós. Isso é graça, porque não merecemos. E a lição fala assim também, lá no último parágrafo, a Bíblia chama essa segunda chance de graça, que é simplesmente Deus oferecendo aquilo que nós não merecemos. Então, a gente vê que Deus, na graça que Ele tem, na graça de Cristo Jesus, Ele alcança os filhos dele, a misericórdia, né? Que é aquilo que não merecemos, aquilo que nós erramos, e Deus vem com toda gentileza, mansidão e amor por nós, e nos tira de onde nós estamos, porque Ele tem essa graça, Ele nos concede essa graça. E aqui na lição dessa semana, ele vem trazendo uma história de Raabe, que é uma história surpreendente, porque Raabe, ela mentiu para proteger os espias, né? Os espias, eles estavam ali na cidade de Jericó, e aí eles foram até a casa de Raabe, ela escondeu os espias e mentiu, dizendo que eles não estavam ali, e depois ajudou eles a escaparem. Deus, a Bíblia é clara, dizendo que Deus não aprovou a mentira dela. Mas Deus aprovou a fé dela. Deus buscou Raabe, porque assim, se a gente for analisar o contexto de Raabe, ela vivia numa sociedade pecaminosa, uma sociedade onde eles não acreditavam em Deus, de idolatria, onde eles usavam a mentira como uma fonte, às vezes, do cotidiano deles, do dia a dia, né? Então, a Raabe vivia no meio dessas pessoas. E agora, ela, pela sua fé, ela mentiu para ajudar os espias, mas a Bíblia não
não aprova a mentira dela, mas exalta a fé dela, né, Poliana? E é uma coisa, essa lição de segunda-feira, ela está muito cheia de muitos exemplos para nós, porque assim, às vezes nós mesmos pensamos assim, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu sou adventista, e nos consideramos pessoas já salvas, que não precisamos fazer mais nada só porque estamos numa determinada religião. E aqui a lição de segunda-feira vem dizendo que nada disso, que não tem muito com isso, porque importa sim onde eu estou, o que eu estou fazendo e onde está verdadeiramente o meu coração. Raabe, ela era uma pessoa totalmente desconectada de onde a gente pensa que deveria estar. Ela tinha uma vida muito difícil, complicada em relação à sociedade, uma pessoa rejeitada, inclusive nós rejeitaríamos, e um passado totalmente obscuro. Ela era uma prostituta, mas ela tinha convicção em quem era Cristo. E ela não ficou parada pensando assim, mas eu sou tal coisa, ele nunca vai me aceitar. Ou ela não ficou remoendo a situação em que ela viveu, mas ela sabia quem era Deus, ela reconheceu a Cristo e ela se entregou a esse Deus. Porque a história de Rabi, mais na frente, nessa mesma lição aqui, a lição 2, um pouquinho mais à frente, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas é isso mesmo, a gente ter valores em lugares inesperados. Quem somos nós? Onde que está o nosso coração? Rabi tinha pecado muito. Não diferente de nós, porque às vezes o nosso pecado é só diferente do dela. Mas a verdadeira fé veio quando ela reconhece quem é Cristo, quem é Deus. E ali ela se entrega a esse Deus, não só ela, mas a casa dela, né, também. Humanamente falando, para as pessoas, aos olhos daquela humanidade, para aquelas pessoas ali, não tinha salvação para Raabe. Mas Deus tirou ela ali daquele local e salvou ela, né? Que a gente vai ver agora na parte de terça-feira. Mas antes de entrar na parte de terça-feira ainda, é isso que eu quero dizer, que assim, às vezes a gente acha que não tem mais solução, às vezes a gente acha que está no fim, às vezes a gente acha que o nosso fim está chegando e a destruição, e a gente vai ser destruído junto com esse mundo porque a iniquidade está muito grande, os desafios, mas Deus, ele vai lá naquele lugar inesperado e te resgata. A gente vê tantos exemplos, né, assim, de cidades igual Nínive, que era uma cidade que estava condenada à destruição. Mas o que aconteceu? Deus mandou uma pessoa lá, mandou Jonas ir lá, ele pregou na cidade e a cidade acabou sendo salva, né? Então, Deus, ele resgata, às vezes, em um lugar inesperado, como ele fez aqui com Raabe. Ele trouxe ela uma nova realidade, né, Poliana? E entrando aqui na parte de terça-feira, que diz um novo compromisso, Raabe, agora, depois de ter ajudado aqueles espias, né, ela fala o que para eles? Não, eu não quero me perder, eu quero me salvar. Porque ela tinha uma fé em Deus, ela acreditava em Deus, ela viu tudo que Deus já tinha feito, ela conhecia Deus. E ela queria se salvar, e ela pediu que lembrassem dela quando eles entrassem na cidade. E os espias falaram assim para ela, assim, olha, você vai colocar um pano, né, nessa janela que nós estamos escapando, e toda a sua família que estiver aqui dentro da sua casa, depois desse pano vermelho, toda a sua família vai se salvar. Então, Raabe, a fé de Raabe não só salvou ela, mas também salvou toda a sua família. E, Poliana, quando a gente começa a lembrar dessa história de Raabe aqui, a gente também lembra lá também quando eles ainda estavam no Egito, né? Que teve a 10ª praga, que também tinha que pintar as umbrais das portas para que aquelas pessoas fossem protegidas ali, para que quando passasse o anjo ali, aquelas pessoas que estavam com os umbrais pintados, eles não iam ser atingidos, né? E a mesma coisa repete agora aqui com Raabe, né? É interessante essa conexão das duas histórias, né? Lá, quando no sangue nos umbrais da porta, e agora com Raabe, que era um contexto um pouco diferente, ela não poderia passar o sangue nas portas, nos umbrais das portas,
mas existia ali um simbolismo desse sangue que era aquela fita. E não que a fita salvaria alguma coisa, aquela fita não tinha poder algum, mas aquela fita demonstrava que ela também que ela estava disposta a receber o sangue do Cordeiro para salvar a sua vida e a sua família. E é muito bonita essa história, é uma fé muito grande que ela teve, porque ela não cresceu nessa fé. Ela não cresceu aprendendo, ela não tinha esses princípios. A profissão dela era uma outra coisa, mas ela acreditava no sangue do Cordeiro. E não somos salvos por nossas obras, mas das nossas obras, ela testifica o Deus a quem servimos. E as obras de Raabe demonstrou que ela queria servir esse Deus. Provou isso, né? A história de Raabe, ela é surpreendente, né? Porque, como a gente falou, Deus foi lá e resgatou ela de uma cidade condenada. E Deus salvou ela pela fé dela. E também temos outra história aqui na lição dessa semana também, dos gibeonitas, né? Que eles também sabiam o poder de Deus, eles viram o que Deus já tinha feito com o povo de Israel, só que aconteceu, eles, ao invés de se entregar e falar e reconhecer, eles tentaram partir para a parte do engano. Eles tentaram enganar ali o povo de Deus, se fingindo, né, que eram estrangeiros, fizeram que as suas coisas envelhecessem, os pão bolorasse, para parecer que eles vinham de longe, porque eles temiam a morte. É a diferença que a Bíblia tem um verso que fala assim, que até os demônios creem e tremem. Olha a diferença de nós acreditarmos que Cristo é capaz, da força que Deus tem, e a diferença de servir a Deus é muito grande. Raabe, ela acreditava em Deus, no poder de Deus, nas maravilhas que Deus fez, e ela se rendeu a esse amor. Ela se rendeu à graça de Cristo, vivendo para servi-lo. Os gibeonitas, por sua vez, também acreditavam em Deus. Eles também entendiam a força que esse Deus tinha. No entanto, eles não estavam dispostos a servir a esse Deus. Eles não queriam se entregar a esse Deus. E aí agiram de esperteza, né, ali. Foram espertos mesmos. Eles agiram de uma maneira bem diferente do esperado. Mas acho que a grande lição é essa diferença entre somente acreditar no poder de Deus e acreditar e se entregar a esse Deus, confiar nesse Deus. E o erro também, né, de Josué e as pessoas ali foram de não consultar a Deus, né? Eles não consultaram a Deus, aceitaram eles como se fossem estrangeiros. E isso acontece com a gente muitas vezes, né? A gente, quando acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, a gente toma muitas decisões, às vezes, sem consultar a Deus. Às vezes, coisas simples, né? Que a gente poderia ter consultado a Deus ali, numa transação, numa negociação, mas a gente pensa assim, eu já fiz isso várias vezes, eu dou conta, eu posso fazer sem Deus. E se talvez Josué e seus companheiros tivessem consultado a Deus, né? A história seria diferente. Mas eles não consultaram a Deus. Mas Deus é um Deus de justiça, né? E quando a gente entra aqui, você quer comentar mais alguma coisa aqui na parte de quarta-feira, Poliana? Não, acho que é isso mesmo que você falou, a fato da gente pedir a Deus a direção, porque nós temos muito disso, de querer fazer a nossa vontade. Mas é só uma coisinha de nada, e é muito cuidado que a gente tem que ter, porque um detalhezinho na nossa vida pode complicar o nosso futuro, assim, para sempre. E Deus, né, ele, apesar de não ter também concordado em eles terem tomado uma decisão sem consultar a Deus, mas Deus, eles aceitaram, né, eles aceitaram o povo ali, os gibeonitas, e agora a palavra deles não podia também voltar atrás. Eles aceitaram eles, e eles cumpriram a palavra, né? Tanto Josué, o povo ali cumpriram a palavra, quando descobrir a verdade sobre os gibeonitas, de não acabar com eles, então mantiveram eles ali. E isso é interessante, né? Porque Deus, apesar de ele não ter concordado, ele também cumpriu a palavra dele, né? De aceitar o povo, apesar dos erros que eles cometeram, né? É isso mesmo, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu lembro que antigamente
Meu pai conta pra gente, né, que tudo era a nossa palavra. Então, principalmente aqui na região do Nordeste, eles, todo tipo de serviço que eles iam fazer, cumprimentavam, um aperto de mão, e estava tudo certo, tinham palavra, eles cumpriam aquilo que falavam, né? E hoje em dia não tem mais isso, tem que ser um contrato, tem que ter assinatura, registrado em cartório. Com Deus não tem um contrato, não tem um registro com uma assinatura. Mas ele lê o nosso coração, ele olha para nós e vê a verdade que há em nós, né? E agora aqui para a gente já encerrar a lição, já estamos aqui já no final da lição, na parte de sexta-feira, eu vou pedir para a Poliana, para ela fazer aquele fechamento da parte de sexta-feira, que ela é ótima para fazer, Poliana. Então, se você puder fazer para a gente aqui, o que você tirou da parte de sexta-feira aqui de importante aqui para a gente finalizar o estudo de hoje? A parte de sexta-feira, ela é a mais importante para mim, eu amo. E ela é um resumo de toda a história, dos contextos, né? E olha o que fala sobre Raabe. Após o relato de Raabe, os espias, a Bíblia não menciona até que seu nome surge novamente na genealogia do nosso Jesus. Como que pode uma pessoa que estava lá fazendo tanta coisa errada há um tempo atrás, de repente, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Salvador? Essa, para mim, é uma lição tão importante, porque não importa onde nós estamos, não importa o que nós já fizemos, não importa os títulos que dão para nós por aí. Cristo, ele está vendo o nosso coração, Cristo está vendo as nossas ações também, não porque isso nos salva, mas a nossa obediência a Ele prova qual Deus servimos. E Ele pode nos tirar de qualquer lugar que nós estamos e nos levar para um lugar especial. Olha onde ela estava. Mais embaixo tem uma outra parte que eu gostaria de ler com vocês, que diz assim: Deus não conhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo muro de separação. Um Deus que nos iguala. Eu até me arrepio quando eu li essa parte. Todas as vezes que eu li, eu me arrepiei. E de saber que Deus, o amor de Deus por nós é tão grande, a graça de Cristo, ele alcança qualquer pessoa. E uma outra lição é que nós, às vezes, colocamos títulos em alguém. Escolhemos quem serão salvos e quem não serão. Nos colocamos no lugar de Deus para julgar pessoas. E Deus, ele está ali buscando pecadores. A Bíblia fala, Paulo fala, e eu também falo, dos quais eu sou o principal. Nós somos pecadores. Pecamos diferentes um do outro. Mas a graça de Cristo encobre qualquer transgressão. Se a gente aceitar, se a gente buscar, e Deus, ele vai chegar até nós. Ele está aí, ele está pertinho de mim, está pertinho de você. Não importa o que nós fazemos, a graça dele nos alcança. E amém por isso. E aí a gente encerra a lição de hoje. Já quero convidar vocês para a semana que vem estar com a gente de novo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E também queria agradecer aqui, antes da oração, a Poliana. Muito obrigado, Poliana. E até semana que vem, né, Poliana? Privilégio, sim. Semana que vem estamos de volta. Eu também gostaria de fazer um convite, se você tem interesse em estudar a Bíblia, se você não é adventista, tem interesse em estudar a Bíblia conosco, você pode também estar mandando uma mensagenzinha lá no canal. Escreva aqui nos comentários, se você não é adventista. Se você é adventista também, quer estudar a Bíblia, escreva aqui no comentário. Vamos orar então para encerrar a lição? Senhor Jesus, muito obrigado porque mais uma vez estamos estudando sobre suas palavras, mais uma vez vemos histórias impressionantes do seu amor, de pessoas que foram resgatadas, pessoas que se entregaram a Ti e vão estar contigo no céu. Que a gente também possa ser essas pessoas, que a gente possa cada dia buscar em oração, reconhecendo o seu amor, reconhecendo o seu poder, e que nós possamos sentir no nosso coração a necessidade de estar sempre ao seu lado, para que nós possamos um dia estar no céu contigo. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja todos os dias da nossa vida. Tudo isso que eu lhe peço em nome de Jesus para sempre. Amém. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a semana que vem. Tchau.